Estou aqui no canal oficial da Igreja Batista Asas da Alva para falar de um tema muito importante, um tema que tem sido discutido não só por profissionais, em todo canto que você entra as pessoas estão falando sobre a ansiedade. Um tema que escolhi, separei para poder compartilhar com você neste dia belo que Deus preparou para todos nós é: livre-se da ansiedade e viva a vida. Bom, não é à toa que Jesus deixa na tua palavra uma parte separada para trazer uma orientação sobre esse tema. Quando a gente entra no livro de Mateus, o primeiro evangelho, capítulo 6, versículo 25, tem uma orientação direta de Jesus por meio da palavra ao teu coração, que diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, o quanto haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto o que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas? Faz uma pergunta, finaliza com uma pergunta. Bom, eu quero dizer algo a você que temos que cuidar. É uma área que está crescendo na vida do ser humano, está ganhando espaço. Os seres humanos estão sofrendo por conta desta ansiedade. Bom, tem alguns geradores desta ansiedade estipulado pela sociedade, são padrões, são acordos morais constituído pela sociedade. Então, não é à toa que as pessoas acordam tentando quando vou conseguir a minha casa, quando vou conseguir o meu carro, quando eu vou conseguir o meu emprego, e aí você vai colocando ansiedade em cima disso. Quando vou emagrecer, quando vou alcançar aquele corpo que tanto desejo, e bota ansiedade nisso, quando vou conseguir melhorar a minha renda, e bota ansiedade nisso, quando vou conseguir mudar de casa, uma casa melhor, um carro melhor, e bota ansiedade, quando vou fazer aquele curso e conseguir completá-lo, e bota ansiedade nisso, e aí tem muitos geradores de ansiedade. Bom, e se você não conseguiu perceber isso, mas a sociedade te coloca em um jogo onde você sempre olha e parece que você está na falta. E essa falta bota ansiedade nisso. Então você olha para o lado, não, mas fulano já conseguiu, ciclano já conseguiu e eu ainda não. E você, sem você perceber, você está sendo jogado para um jogo e você está tentando se manter nesse jogo inconscientemente ou consciente, mas você está ali nesse jogo e aí você sempre está se cobrando que falta alguma coisa e aí você não consegue viver a plenitude da paz. Na verdade, o que você vive é um desassossego da alma. E isso é um acordo completamente que se estabelece de forma horizontal pela própria sociedade, que estipula padrões, as mulheres desesperadas para se encaixar dentro de um padrão estabelecido pela sociedade. O homem tem que ser aquele mais famoso, mais sucedido, mais bem sucedido, tem que alcançar até uma determinada idade, já tem que ter tudo estabelecido, conquistado o que precisa para viver bem. Então, e aí as pessoas desesperadas porque fulano conseguiu a viagem extraordinária e aí você ainda não conseguiu e bota ansiedade nisso. E aí os geradores de ansiedade estão por todos os lados, nos pressionando, no trabalho, as pessoas cobrando e você tendo que responder uma demanda absurda para se manter no trabalho e trazer a renda para dentro da sua casa e bota ansiedade nisso. São desafios que às vezes você acha que não vai conseguir responder a esses desafios e bota ansiedade nisso. E aí quem vai pagando, além desse órgão de choque que é o nosso estômago, que vai sofrendo essa ansiedade que circula, né, que a gente permite se entregar a ela e vai aí
né, sofrendo no corpo, né, vai sentindo, primeiro no estômago, que é esse órgão de choque, que vai sentindo tudo isso, e além disso, para além disso, ainda são geradores, a ansiedade é geradora de muitas doenças psicossomáticas, inclusive câncer e muitas outras coisas que ela vai gerando através desse motor que parece que não para, essa engrenagem que movimenta todos os dias da nossa vida, nos empurrando para a lona e para a destruição. E não foi à toa que o nosso meigo nazareno, o nosso Jesus, traz uma orientação aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25, dando um conselho para que a gente se livre desta ansiedade. E aí, uma das coisas que está na base, né, que a palavra nos orienta, né, se no pouco tu fores fiel, no muito te colocarei, aprenda a se contentar com o que você tem. E aí, não que esse aprender a se contentar com o que você tem, não está dizendo no contexto que você tem que deixar de buscar uma melhoria na sua vida, não está dizendo isso, mas nós temos que aprender a se desvencilhar desses acordos morais. Jesus ele se aproximava mais de um padrão ético, não é? O padrão ético ele vai confrontar a maioria, porque o acordo moral é aquele que é estabelecido pela moral, é um acordo estabelecido pelos homens. Não é à toa que os fariseus, aqueles homens da lei, questionavam Jesus: por que você cura no sábado? Aqui tem um acordo que está completamente estabelecido por nós, é um acordo completamente moral. E Jesus, quando estava sendo ético, indo contra aquilo que prejudicava a vida, alguém está morrendo, eu preciso salvá-la, não interessa se é sábado, Jesus ele estava a favor da vida, e eles completamente rendidos a um acordo moral da maioria estabelecido por eles, né, dentro de uma plataforma de religiosidade, e Jesus tentando cuidar da vida. E com isso Jesus enfrentava com esses fariseus muitos embates por conta justamente de ser ético ou se aproximar desse padrão ético do que é salvar as vidas, né? Poder ajudar as pessoas, independente se fosse um sábado. O que importava para Jesus é ver as pessoas vivendo a vida, como é o tema. Livre-se da ansiedade, viva a vida. A parte B desse tema de hoje é viva a vida. Tem pessoas hoje sobrevivendo porque a ansiedade tem acabado com as pessoas, tem destruído as pessoas. Bom, você não precisa se desesperar se você ainda não alcançou o carro do ano. Você não precisa se desesperar se você não tem a casa que você tanto desejou. Você não precisa se acabar porque você ainda não tem um emprego que tanto almejou. Você não precisa se detonar porque você ainda não atingiu o padrão de beleza estabelecido por uma sociedade. Aprenda a viver a vida. Você está vivo. Você tem que aprender a gozar da vida. É isso que Jesus traz como proposta também no seu evangelho, dizendo: eu vim para trazer vida e vida com abundância, não que você venha sobreviver apenas. Ele quer te dar vida e vida com abundância. E para você começar a ter vida e vida com abundância, você tem que começar então a interpretar Jesus, entender o Filho, porque aí você vai entender o Pai e saber que Ele tem aí para você um cuidado, Ele tem para você uma estrada, um propósito, Ele tem para você uma missão. E Ele quer que você apenas se encaixe nela. E aí você vai viver feliz com o que você tem. Mas nós, às vezes, saímos pela tangente, às vezes desviamos, porque quando colocamos os olhos nessa sociedade que está completamente tomada pelo mal, e aí o inimigo potencializa, trazendo as comparações que tanto te diminui. Às vezes você se compara com um, com o outro, e isso te entristece. E na maioria das vezes você pode perceber, você se compara com aquele que está melhor do que você, e aí você se deprime, você
Observe esse jogo da vida, esse acordo que foi feito na horizontalidade da humanidade, que é a moral, e justamente que é a maioria, que foi estabelecido por eles, e você percebe que você não alcançou, ou você saiu do jogo, e isso te deprime, vai te jogando na lona, vai deixando você depressivo, e aí você vai deixando de viver a vida. Mas quando eu olho para a palavra do Senhor, aqui em Mateus capítulo 6, versículo 25, ele começa trazendo uma orientação, dizendo: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. E aí ele traz o gerador, ele vai tocar, ele vai resvalar naquilo que é o gerador de ansiedade. Ele vai falar: quando o que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quando o que haveis de vestir, olha só, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as roupas. Ele está fazendo uma comparação no final, te fazendo uma pergunta. Ele está relacionando a questão da vida. Ele fala: o que mais vale para você é a vida ou essas coisas? Viver a vida. Então começa a valorizar as coisas pequenas, vai valorizando o que você já tem. Você está vivo, então valorize a vida. Saiba que Deus te amou primeiro, por isso que Ele te escolheu, Ele foi te buscar para que você fizesse parte de um projeto. Aí você deve estar se perguntando: mas eu nem sei o que você está falando, eu nem sou de Cristo, eu nem estou nesse caminho, eu nunca me converti. Então aproveite a oportunidade, se aproxime de Cristo, que Ele quer te dar vida e vida com abundância. Ele quer te livrar dessas garras da ansiedade. Aqui para baixo, Ele vai trazer aqui, Ele vai te oferecer para aqueles que entrarem debaixo desse guarda-chuva, Ele vai oferecer uma proteção, Ele vai oferecer uma proposta para você, fazendo aqui uma comparação, usando uma ilustração para dizer para você que estar debaixo do guarda-chuva do Senhor é estar seguro. Quando ele fala, por exemplo, lá no 28, quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo, eles dão trabalho e nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus veste, olha só, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Pois os gentios se preocuparam com todas essas coisas. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Deus sabe o que você precisa para ser feliz. Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe daquilo que de fato está sendo injusto nessa vida em relação a você. Deus, Ele quer transformar tudo isso. Mas primeiro Ele quer te livrar dessas garras da ansiedade e colocar, ao invés de ansiedade, colocar fé nele. E quando você coloca fé nele, você pode ter certeza que as outras coisas vão sendo acrescentadas numa medida, numa largura, numa profundidade perfeita para que você viva bem. Largar a questão da ansiedade, sair do jogo da vida, daquilo que foi estabelecido na horizontalidade da humanidade, que é essa moral, que é a maioria, esses acordos que foram estabelecidos por eles, e que te coloca nesse jogo para que você sofra de ansiedade. Então, entenda, as pessoas estão correndo e nem sabem aonde de fato querem chegar, porque quando alcança o seu objetivo, o seu desejo já é canalizado para uma outra coisa. Quando alcança um objetivo, já vem um outro que dispara, e ele sempre está correndo atrás de algo que nunca vai satisfazê-lo, e ele vai ficar sempre preso nas garras da ansiedade. Por isso que o tema de hoje é: livre-se da ansiedade e viva a vida. Deus tem vida para você. E o que é mais interessante da proposta de Jesus, Ele te ensina não só ter vida, mas compartilhar a vida com outras pessoas. E aí sim você encontra a centralidade da paz, você encontra a centralidade da vida e você encontra o prazer de viver. Aprenda
a ver o extraordinário de Deus nas coisas simples. Aquilo que Deus já te deu, valorize. Não se apegue, mas valorize. Administre e viva bem. E aí, aos poucos, Deus vai te dando estratégia para cada vez você ir melhorando a sua vida. Não se comparando com o que o outro já conseguiu, mas apenas agradecendo e sendo grato pelo aquilo que você já tem, já recebeu, sendo grato a Deus. E aí Deus diz para você, se no pouco você consegue ser fiel, no muito eu te colocarei. Fico com esta palavra e Deus abençoe o seu dia.